Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um sistema de e-commerce que está nascendo ainda, ele tá sendo desenvolvido, né? Então no momento eu só estou no protótipo, mais ou menos mapeando as ideias de como que vai ser o meu e-commerce, né? Mas enfim, a base é uma tela de login, né? Uma tela de cadastro de usuário. Então essa é a tela de login, né? Claro que eu já tenho um login, mas para demonstrar eu vou mostrar como se cadastra um usuário aqui para vocês, tá? Então aqui eu vou colocar o meu nome, certo? Vou colocar o meu sobrenome, vou colocar aqui um e-mail, certo? Vou colocar aqui uma senha e vou cadastrar, tá? Quando eu cadastro, ele já diz que o e-mail já está cadastrado. Esse, no caso, já está cadastrado. Então, eu vou colocar um número 3 aqui só para diferenciar, tá? Porque ele está levando em consideração o e-mail para fazer esse cadastro, tá? Por isso que ele diz que, como o e-mail já existia, ele diz que já está cadastrado. Eu vou cadastrar esse aqui que não está cadastrado. E ele me aparece essa tela aqui, dizendo que o usuário foi cadastrado com sucesso, é só dar um OK. E aí ele já vai para a tela de login, né? Na tela de login, eu vou ter que colocar o e-mail que eu acabei de cadastrar, certo? Que é esse aqui. E aí eu vou colocar uma senha. E aí eu vou dar um entrar. E aí ele vai para a tela principal, certo? Nessa tela principal aqui eu não coloquei nada ainda na primeira tela, tá? Mas essa aqui é a tela do home. Então, a tela do home, como vocês podem ver aqui, é a tela que vai aparecer esse menu à esquerda, certo? Então, o que nós temos aqui nessa tela? Nós temos um botão aqui para fazer logout. Então, se eu vim aqui, pessoal, veja que aqui aparece já o meu nome. Isso aqui é uma solicitação feita no back-end, para ele trazer o nome do usuário para essa telinha que aparece aqui. Se eu clicar em logout, ele volta na tela de login. Então, teria que fazer o login novamente, certo? Perfeito. Então, aqui está funcionando plenamente. Se eu vim aqui à esquerda, nós temos o cadastro de produtos e nós temos todos os produtos. Aqui eu criei alguns produtos para vocês verem, tá? Aqui eu vou cadastrar um novo produto, tá? Eu vou cadastrar uma calça. Eu vou colocar aqui uma descrição, calça, legging, beleza? Vou colocar aqui um preço, R$70. Vou escolher as imagens. Então, deixa eu colocar todas essas imagens aqui que eu busquei na internet. Pronto, coloquei 5 imagens aqui, tá? 5 arquivos. Vou cadastrar o produto. Ele me diz produto cadastrado com sucesso. Vou dar um OK, tá? Se eu vim aqui em todos os produtos agora, eu vou ter a calça aqui que eu cadastrei, tá? Calça legging. Se eu ver mais detalhes, vai aparecer todas as calças que eu cadastrei, vai aparecer o preço, vai aparecer até o vendedor, né? Que no caso é o usuário que está cadastrando essas calças, e a descrição, né? Aí aqui eu posso editar, por exemplo, eu quero colocar uma descrição mais detalhada, por exemplo, eu quero colocar que eu trabalho com PMG, GG, um exemplo, tá? Aí eu vou salvar a alteração aqui. Quando eu salvo a alteração, tá? Ele aparece aqui já a descrição, ó, PMGGG. Então se eu der uma olhada aqui, já tá aqui a descrição correta. E aqui eu posso voltar para a lista, tá? Ou excluir o produto, né? Então vamos optar por excluir esse produto. Quando eu excluo o produto, ele me dá produto excluído com sucesso, tá? E ele some da minha lista. Então, basicamente, ele está funcionando dessa seguinte forma, né? Ele está mostrando os produtos, permite editar, excluir, que é o CRUD, né? Então, o CRUD ele está fazendo certinho, tá? Aí, sobre o código, né? O código, se a gente olhar aqui, o projeto ele até cresceu bastante, tá? Então ele tem bastante tela. Se eu olhar aqui o front-end e o back-end, né? Se eu olhar só o back-end, eu tenho isso tudo de tela aqui, ó. Eu tenho o servidor, né? Que tá rodando em Express. Beleza? Tá aqui, tá até apontando o course que eu tô usando aqui, que é a porta 8000 no localhost. Perfeito. Eu tenho o database, que é para configurar o MySQL, certo? E falando em MySQL, né? Vou mostrar aqui a tela do MySQL.
se eu der uma olhada aqui na tela dos produtos, ele me mostra todos os produtos que eu tenho cadastrado, tá? Se eu olhar produtos, imagens, ele vai mostrar todas as imagens que eu tenho cadastrado e todos os usuários também, tá? Então eu tenho vários usuários aqui que eu já fiz vários testes, né? Beleza? Então é isso aí. Então essa é a configuração do MySQL, né? Tem algumas outras informações aqui, como a rota para os usuários, né? Então eu tenho um user info. Esse user info aqui é para pegar as informações do usuário. Então quando vocês verem essa informação aqui, ó, Tamara de Lima, né? A ideia é eu trazer essa informação aqui para o meu front. Então ele usa essa rota ali, rota do usuário, user/info. Tem a rota do register, que é para registrar um usuário. Então literalmente ele vai cadastrar um usuário para mim no back-end, tá? Com essa rota aqui. Então a implementação dessas rotas aqui, né, como está por responsabilidade única, né? Então eu tenho as rotas para fazer o roteamento e o controller para fazer a implementação dessas rotas, né? Então se eu olhar aqui em user controller, eu tenho toda a informação para criar um usuário no meu back-end, para criar o usuário e para pegar a informação desse usuário também, tá? Produtos também, né? Eu tenho aí no caso dos produtos, é o seguinte, eu tenho algumas rotas aqui. Eu tenho rota para produtos, né? Eu tenho rota para lista de produtos. Eu tenho rota para pegar um produto por ID, né? Por ID. Eu tenho rota para deletar um produto. Então eu tenho rota para atualizar um produto, para pegar um produto e para criar um produto também, tá? Perfeito? Além dessas rotas aqui, eu tenho a implementação daí dessas rotas que ficam em produto controller. Então aqui eu vou ter uma série de rotas aqui. Então, se olhar, tá tudo descrito aqui o que é cada coisa, né? Tá tudo comentado. Então aqui é para criar um produto, mais abaixo aqui tem para listar um produto, mais abaixo tem para pegar detalhes do produto, né? Tem a implementação aqui do controller para fazer a atualização dos produtos com as imagens, tá? Fazer o update. Tem várias coisas aqui, tá? Bem detalhadinhas. Tem como deletar o produto também, tá? Então, beleza. E tem a rota de autenticação, né? Que ela tem um middleware, né? O middleware de autenticação, né? E que ele faz a autenticação via token, então ele está criando um token, certo? E está registrando esse token aqui. Esse token é, no caso do login do usuário, né? Ele faz um token com cookie, né? Então o token nada mais é que um cookie, né? Um cookie que armazena um token no front-end. Foi feito algumas implementações desse cookie de forma que ele tivesse certa segurança também, né, contra ataques XSS e também ele protege contra CSRF, né? Então, se usar certinho os atributos corretos no cookie, ele garante uma certa segurança, certo? Uma segurança modesta, tá? Porque já existem outras técnicas de segurança mais avançadas, tá? Beleza? Tem como deslogar o usuário, então esse aqui é o logout do usuário, que é esse botão que eu mostrei aqui para vocês, o do logout. Aqui está no back-end como é que ele desloga, na verdade ele apaga o cookie, né? Desregistrando assim o usuário, né? Logado. Perfeito? Então esse é o meu back-end, tá? Ele ficou bastante grande, na verdade, inicialmente, né, para esse início de projeto. Aí tem o front-end. O front-end ele tá bem mais simples, na verdade.
Porque como eu estou fazendo com HTML, JS e CSS, né? Então eu tenho algumas telas aqui que eu fiz uma separação certinha de telas. Então essa é a tela de login, aí tem a tela de cadastrar o usuário, que é a tela do register, né? Aí tem o CSS das telas, né? De login, de register. Tem o HTML do home, né? O home é essa tela principal aqui. Então se eu vim aqui no home, peraí. Opa, quebrou o site, porque a tela do home, na verdade, é essa aqui, ó. Essa aqui é a tela do home, tá? Perfeito, então essa aqui é uma tela que eu ainda não implementei, então tá com essas informações aqui. Então se a gente olhar aqui no front-end, tem o home HTML que tá justamente com essas informações aqui, ó, tá? Perfeito. E daí, além disso, eu tenho as telas do HTML dos produtos. Daí tem a listagem de produtos, tem a edição de produtos, tem os detalhes do produto e tem o cadastro do produto. E aí temos o CSS para cada coisa, tá? Aqui é uma pastinha de CSS com CSS para todas as telas, tá? Então, beleza. Então, assim que está o projeto. Eu tô subindo esse projeto também pro meu GitHub, então já fiz até um push aqui com o último commit que eu executei. Então eu vou estar disponibilizando o link. Se alguém tiver alguma dúvida aí pode estar chamando para questionar, tá? Eu agradeço a todos, um excelente dia. Tchau, tchau.